turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 12, os debates prosseguem. Embora já tivéssemos tido oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas que nos visitaram, o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão. Como se nos fosse um venerando mestre, acolheu-nos com simpatia e esclareceu-nos que estava informado do ministério no qual nos encontrávamos empenhados, dirigindo-nos palavras afetuosas e estimuladoras para o prosseguimento até o momento feliz da conclusão. Sem ter interrogado, esclareceu-nos: a situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. As naturais mudanças que sempre ocorrem ao longo dos bilhões de anos para a adaptação e harmonia necessárias ao processo da evolução, esse contributo desregrado vem matando diversas expressões de vida. Os gases, as explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica, estão produzindo prejuízos, tais o contínuo aquecimento, o avanço dos mares, o degelo ameaçador, a escassez de água potável e de oxigênio puro, sem os venenos da poluição que podem provocar reações internas, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Nas regiões superiores da vida física e em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada, em tentativas de manter o esquema do progresso, sem os terríveis sucessos que periodicamente varrem-na, ceifando milhares de vidas. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerra após aquela que deveria acabar com todas as guerras, 1914 e 1918. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana, e à medida que diminuem as suas antes consideradas inexauráveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível sob a falsa justificativa da sua iminente exaustão. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante. Ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam do futuro e da herança que deixarão para mais tarde, pensando no enriquecimento absurdo do momento após o qual pouca importância terá a vida. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Uns poderosos e exuberantes, enquanto outros miseráveis e dependentes, constituem o lado da maçã podre que ameaça o saudável, porque a derrocada de um povo abala a estrutura da humanidade. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam os sentidos existenciais e se tornaram verdugos da sociedade. Revivem os períodos bárbaros, quando, invadindo feudos e povoados, cidades e aldeias, queimavam-nos, salgavam o solo, deixavam a desolação e a morte. Não viverão um longo período e logo estarão de volta ao grande lar, de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. A mente humana é hábil em decifrar os ensinamentos do Pai que todos os profetas trouxeram à Terra, e em especial Jesus, a fim de dar vazão aos seus instintos animalizantes sem a certeza ou sequer a noção da imortalidade. No Alcorão, entre muitas suratas, os versículos 153 e 195, respectivamente, estabelecem: ó crentes, amparai-vos.
na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. Como se pode entender que palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizadas para matanças grotescas de crianças, adultos, idosos, saudáveis e enfermos, em espetáculos que levariam ao delírio as sociedades ociosas da antiga Roma, nos seus festivais fúnebres e sangrentos? Mas não é de estranhar-se a lamentável ocorrência, porque não há muito as odientas cruzadas dizimaram e foram dizimadas em incontestável número de vítimas que se acreditavam portadoras da verdade e ocultando sentimentos escusos. Abandonaram a Europa para destruir os conquistadores da sepultura vazia de Jesus Cristo. Por quantos séculos a Santa Inquisição impôs a ignorância e a brutalidade a ferro e a fogo sob os impulsos das mais vis paixões terrestres, sem o menor vínculo com Jesus, em cujo nome assassinavam e perseguiam com crueldade inimaginável? A criatura humana possui a tendência egóica de alterar a verdade, adaptando-a aos seus míseros interesses e impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da sua existência. Agora é a vez de os antigos mouros, que também foram bárbaros anteriormente e por onde passavam deixavam a desolação e a morte, desejarem impor as suas crenças e teses vingando-se dos infiéis. É claro que nada justifica a violência, porque a divindade possui mecanismos de justiça correta, mas a imprevidência humana imediatista atribui-se poderes que não tem e atira-se nas guerras de extermínio nas quais também se consome. Somente o amor possui a força indomável para levar a vitória sobre as heranças do primitivismo. Vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Dessa vez a mensagem, o capítulo é bem extenso. Não dá para esperar para terminar, não. Então vamos só pegar a mensagem principal até aqui desse mentor, onde ele diz o seguinte: todo o passado foi de erro? Foi, nós fomos criados simples e ignorantes. É lógico que todo o primitivismo que nós vivemos, toda a selvageria que a gente já viveu, nos dias de hoje não cabe. Não dá para a gente poder matar pessoas porque elas acreditam em coisas diferentes de nós. Hoje eu fui fazer uma leitura pela manhã, no grupo de WhatsApp, que eu sempre faço para os meus amigos. Eu faço baseado num livro espírita, do Chico Xavier com Emmanuel. Mas são mensagens edificantes, são mensagens motivadoras. E quando entra num detalhe um pouco mais profundo de crença, mais religioso, eu fico meio assim de fazer a leitura, de fazer o entendimento, que eu faço um entendimento bem rapidinho e passo, né? E eu fico sem graça de fazer isso, porque eu tenho amigos católicos, evangélicos, de diversos tipos de igreja. Mesmo evangélico, a gente sabe que cada uma também tem um tipo peculiar dela, né? Todos nós acreditamos numa única coisa: na mensagem boa de Jesus. Hoje em dia, eu tenho inclusive amigo que fala que duvida da existência de Jesus. Para mim é uma novidade. Há muitos anos atrás, eu tive um amigo que pulou tanto de igreja, de religião, que ele acabou ficando cético. Ele acabou não acreditando mais nada. Porém, aquela centelha, né, da crença em Deus, em Jesus, nos mandamentos, né, na conduta reta, de valores e princípios morais, ficou nele. Então dava muito certo a gente conversar ainda, mesmo que ele fosse cético de uma série de coisas, porque no fundo tinha aquela centelha de amor que foi dada por Cristo, que foi ensinada por um homem mais perfeito que passou na Terra, que foi ele, não tem outro. Já tem outros espíritos mais superiores encarnados, nós sabemos que eles trazem boas novas, notícias consoladoras, inclusive que estão ligados à doutrina espírita, e outros nem isso, estão em outras religiões. Mas nós sabemos também que tem espíritos endurecidos encarnados, não só os bons, como os maus também. E esses maus que eu digo são os maus inteligentes. Porque os maus em processo de evolução, aqueles que cometeram erros diversos do passado, todos nós somos. Mas nós temos uma leva de espíritos superiores, bons,
E nós temos uma leva de espíritos superiores das trevas encarnados e que dirigem centros espíritas, igrejas, religiões, política, que estão no meio da educação, da segurança, da saúde e que dirigem essas entidades, essas instituições, pela sua inteligência, pelo seu destaque. Aqueles menos favorecidos de inteligência acabam sendo subordinados a eles. E nós estamos trabalhando para eles. Então, o que cabe a nós, que somos mais humildes, com menos de conhecimento, que não somos nem maus e nem bons, né? Que estamos nesse processo evolutivo. Nós temos que buscar a palavra, nós temos que buscar ensinamentos, conhecer, para a gente poder se desenvolver e não ser ludibriado pelos maus. Pelo menos isso. Porque tem muita coisa que a gente vai de embalo. Tipo no serviço, por exemplo. Acaba a luz numa escola. Primeira coisa que o professor já fala. Liga para os pais e manda vir buscar as crianças, porque essa luz não vai voltar. Ou seja, vamos dispensar essas crianças. Pode estar em plena luz do dia. A desculpa é que não dá para dar aula e que tem que liberar as crianças. E geralmente se faz isso para quê? Para dispensar o professor mais cedo também. O que nós vamos ficar fazendo aqui com luz apagada? Mas a secretaria, né, a diretoria de ensino não vê isso? Vê, mas eles também saíram mais cedo. Talvez a ordem venha por debaixo dos panos, inclusive desses órgãos. Pode dispensar a criançada, os pais não vão reclamar, não vai ter problema, então dispensa. Dispensa para uma reunião de pais, fala que vai vir só poucos alunos, tal, então é melhor ninguém vir. Quantas vezes eu não dispensei criança? Porque a gente tinha reunião, porque a gente precisava, e de fato, a gente não tem tempo para arrumar material para reunião, gente. Tem HTPC para isso? Não tem. Vem muita coisa de cima para baixo para a gente poder abraçar. E quando a gente chega no momento de fazer documentação, de ter que fazer uma reunião com os pais, a gente teve muito pouco tempo. Ou a gente leva serviço para casa, que também é um desaforo. Porque cheguei em casa, já tem o serviço da casa, né? Nós temos o nosso lado privativo mesmo, né? Família, amigos, nós temos o nosso momento fora da escola, fora do nosso trabalho. Levar serviço para casa é absurdo. Muitas vezes eu levei porque eu quis. Não tenho nada para fazer, eu vou levar. Mas se eu tenho o que fazer e ainda levo mais serviço, fica sobrecarregado. Então, as coisas são mal feitas. O que deveria ser reunião para o professor ter o tempo de fazer documentação, para ele ter o tempo dele de refletir sobre as aulas dele, trocar ideia com outro colega, ver o que ele pode melhorar, se aquele Luizinho ali que está dando trabalho, se mais alguém já deu aula para ele, se mais alguém sabe que porta que a gente abre para chegar nesse garoto. A gente não faz muito isso. Que nem eu falei aqui, tem pessoas que ficam vendendo Avon, ficam vendendo Tupperware, ficam vendendo até coisas que vocês não podem imaginar. No horário que deveria estar falando de aluno. E fora isso, o trabalho que vem de cima para baixo, que às vezes a gente não dá conta. Papelada, agora estão trocando a papelada por gráficos e um monte de ficha que se faz virtualmente, né? Que faz nas plataformas virtuais aí. Então, assim, quem está no comando tem que ter a visão de trazer o seu grupo para a evolução. Mas dentro desse pessoal que está lá em cima, seja na área da educação, saúde, na área da segurança, na política, nas religiões, quem está lá em cima, muitas das vezes são pessoas que têm inteligência, mas não têm moral. E bota todo mundo a perder. Então, o que faz a gente discernir qual caminho tomar não é o homem. Tem uma fala na Bíblia que diz, maldito o homem que acredita no homem. Você não tem que seguir o homem, você tem que seguir Jesus. É o único homem que a gente conhece perfeito que dá para seguir. Que tem o seu comportamento, que tem as suas lições vivas. E quem questiona, quem não acredita, a gente tem que respeitar também. Mas, em geral, graças a Deus, né? Grande parte das pessoas acreditam na existência de Jesus. Tentam derrubar a sua imagem, tentam derrubar a sua existência, diluir a sua importância, lógico que tentam. E se conseguirem fazer isso, aí é o caos de vez. Mas o caos não vai acontecer porque Deus não há de permitir. Antes disso, acontece os desencarnes coletivos. Aquele que está lá em cima botou muita gente a perder, vai todo mundo rodar junto.
Já pensou? Eu tô começando a gripar, então vocês vão me ver apertando o ouvido, garganta, porque tá tudo meio congestionado aqui. Tem hora que entope tudo. Então é assim, a gente tem que entender que nem porque o outro tá indo eu tenho que ir, nem porque o outro tá fazendo eu vou fazer. Eu tenho que avaliar o que o outro tá fazendo para eu seguir. Eu viro e mexo, eu falo isso no canal. Não me sigam. Não é que não é para assistir o vídeo, assistir é para assistir, eu tô fazendo, tô trabalhando para isso, para eu poder aprender, que o ouvido tá perto da boca, que é para isso, e pra gente poder estudar junto, e quem tá comigo ir embora, né? Vai aprendendo aí também, e eu gostaria que comentasse no canal, eu gostaria que desse um retorno de verdade. Falasse aquilo que entendeu, aquilo que tem de experiência, é importante isso. Porque é um estudo, o que eu faço aqui é um estudo, meia boca, né? Porque é sozinha, eu e a câmera aqui na minha frente. Mas eu gostaria de ampliar isso em forma de estudo de verdade. Porque eu aprendo muito ouvindo, não falando. E nós precisamos muito disso, fortalecer na jornada junto com pessoas boas, que têm a mesma intenção, que têm vontade do bem. Porque do mal tá cheio, você não precisa sair de casa para ver o mal. Liga o celular que você vai ver um monte de podridão. Liga a televisão, então. Eu já tenho uns 5, 6 anos que eu não ligo minha televisão. Não quero saber dela. Porque toda vez que você liga é só desgraça. Então eu quero saber. Ah, mas é bom eu ficar sabendo o que está acontecendo para eu não pegar aquela rua. Não. Eu peço oração e em oração que aquela rua esteja bem. Se não for da vontade de Deus, o Uber vai mudar o caminho. Então eu prefiro assim. Do que ficar sofrendo com as desgraças que tem no mundo, porque não é pouco. E o tempo todo é terremoto, é tsunami. Outro dia, conversando com meu irmão, ele falou: Patrícia, lá na Zona Leste, as casas tremeram, prédios tremeram. Eu falei: gente, mas terremoto no Brasil? Aqui não tem terremoto. Tá começando com isso? Senhor. Então, o caos natural, ele vai surgindo à medida que tá ficando cada vez pior a situação humana. Aí dá aquela chacoalhada, né? Como se fosse uma peneira mesmo. Aqueles que precisam continuar aqui ficam, o que não precisa vaza pela peneira e vai embora. E esses que são maléficos mesmo, que são muito endurecidos, eles não vão poder continuar aqui. Tá tendo a última chance. O Divaldo vem falando isso nos livros dele, Chico Xavier já avisava, Livro dos Espíritos tem isso, né? Se você for ver pela conduta moral dentro do Evangelho, também tá lá. Fim dos tempos, Apocalipse, essas palavras só mudam a palavra. O sentido é o mesmo. De tempo em tempo a terra dá uma limpada, porque o homem é abusado. Desde o primitivismo que nós somos abusados. Nós queremos o mundo para nós. Nós achamos que conseguimos dominar o mundo, que nós conseguimos dominar o sol, as estrelas, o universo. Outro dia eu estava lutando aqui para lembrar o nome da palavra, né, do aparelho que eles jogam aí no universo para poder ficar filmando, registrando os planetas. Satélite, né? Satélite artificial. Eles jogam esse monte de coisa lá e vira lixo espacial. Porque depois se some, né? Quem vai ser o doido que vai sair procurando? É que nem no mar. Vasculha o mar, aí cai navio no mar, e cai um monte de lixo lá pro fundo do mar. E os bichinhos já são bestas de comer, de se machucar com as tralhas que a gente joga no mar. Por curiosidade. Porque quer entender o mundo, quer entender tudo aquilo que tem para ser dono de tudo aquilo que tem. O homem diz que está sempre correndo atrás de recurso. Eu estou numa faxina aqui em casa que eu fico pensando, falo, gente do céu, né? Como a gente gosta de guardar coisa que não serve para nada, só para dizer, é meu. Ah, eu fui ali na loja, eu vi essa caneta verde, que bonitinha, vou levar para mim. Só que ela faz o mesmo efeito de uma caneta azul, de uma caneta preta, mas é porque outra cor, então eu vou comprar outra cor. E aí a gente compra, coleção inteira. A cor é infinita. Se deixar, a gente compra todas as cores que existem no mundo. Bichinho, né? Eu gosto muito de bichinho de pelúcia, de aqueles enfeitinho, né? Caneca. O que a minha casa tem de caneca? Eu não tenho tanta boca para tanta caneca. Eu gosto. As pessoas querem me agradar, me dão de presente, mas meu Deus, como tem. Então, assim, nós vamos dominando as coisas, nós vamos acumulando. E isso não facilita a nossa vida.
dificulta, porque nós acabamos ficando materialista. A gente acaba se entregando ao materialismo, como se a gente tivesse, quanto mais coisa a gente tem, mais poder, mais feliz a gente é. Lê do engano. Quanto mais simples é a pessoa, mais feliz ela é. Olha bem a vida de uma pessoa no campo. É sofrida porque tem que plantar, colher. Nesse sentido é um trabalho árduo, né? Às vezes não tem luz elétrica, precisa de vela, precisa de lamparina. É mais dificultoso nesse sentido, sim. Mas a pessoa faz um bolo, come o bolo. Não fica estragando nada, porque tem que fazer na hora e comer na hora. São pessoas que vivem muito mais anos, pessoas que têm muito mais saúde. A dificuldade que eles têm é talvez essa comodidade que a gente busca na cidade grande, mas que traz pra gente tanta tormenta, tanta dor de cabeça. Que nem eu falei outro dia, pra gente ter uma lâmpada em casa é ótimo, maravilha. Mas em compensação, se der um problema na fiação aqui, é tão difícil achar onde está o problema. Tem que quebrar a casa inteira para descobrir onde está o problema, tem que trocar a fiação, tem que pagar caro para alguém trocar tudo isso. Fora a bagunça, a sujeira. Então nós vamos adiantando para um lado, mas a gente vai atrasando o outro, a gente complica demais a vida. Ela passa a ser tão complicada que na verdade a gente estagna. A gente acaba não indo para frente. É nas coisas simples, é no toque, é no amor no dia a dia, com as coisas e com as pessoas e com a gente, se valorizando, que as coisas começam a caminhar de verdade. E nós precisamos dessa evolução. Caso contrário, nós não vamos ficar aqui. Eu me apavora a ideia. Tudo bem, qualquer lugar é lugar. Eu sei que eu vou ter que ir embora um dia, eu vou ter que ir para outro lugar. Né? Eu poderia pensar dessa forma, não me apegar ao planeta Terra, como eu não me apego à minha casa, não me apego à roupa, não me apego a nada. Mas, gente, me apavora a ideia de ter que voltar num plano primitivo. Isso me apavora, de verdade. O que eu já li a respeito me apavora. Eu não quero voltar a acender fogueira lá naquele mundo primitivo, não. Com um pouquinho de inteligência que eu tenho aqui, eu não me vejo sendo mulher de vários homens, me pegando, me estuprando, me carregando pelo cabelo, me puxando. Eu não me vejo nessa situação mais. E nem sendo um homem fazendo isso com uma mulher. E é o que vai acontecer com os espíritos muito atrasados. Eles vão ter que voltar nessa pele aí. Vão ter que voltar no primitivismo, em outro planeta, porque a Terra não vai ser mais assim. Então eu quero continuar aqui. Vai virar regeneração, vai ser um mundo melhor. Vai ter mais amor, vai ter mais dedicação das pessoas, vai ter mais união. Vai acabar um pouco esse egoísmo e esse orgulho. Eu quero ficar aqui. Então, para isso, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso fazer o meu planeta se tornar melhor. E querendo ou não, a lei da natureza é uma só. Ele vai se tornar melhor. Nem que para isso tenha que destruir tudo e nascer outra vez. Como ele colocou no Transição Planetária, o Divaldo fez com o Manuel Filomeno, né? Eles falaram da transição planetária lá na... É que eu sou péssimo de memória, mas ali naquela área da Oceania, lá, teve um tsunami e matou tanta gente lá. Bom, enfim. Nessa de matar tanta gente foi um desencarne coletivo. Era um lugar de ilhas lindas, maravilhosas, que as pessoas iam para promiscuidade, para drogadição. Então, teve que limpar tudo. O tsunami foi lá, derrubou tudo, acabou com tudo e está sendo reconstruído. Melhor, sem tanta drogadição. Até aqueles negócios de voodoo e tal, ainda tinha nessas ilhas. Então, como é que a gente evolui desse jeito? Precisa que a natureza se revolte e falar, agora metade de vocês aqui vão partir dessa para melhor. E vamos recomeçar de novo, porque esse lugar aqui já não está dando certo. E é isso que ocorre. A natureza grita. A gente faz muita coisa errada com ela. E ela grita, ela vai mostrar. Chega. Tinha tudo aqui para vocês estão destruindo, então agora a gente dá o troco que é para vocês poderem parar um pouquinho. Eu vivo falando isso, Deus dá pra gente o livre-arbítrio. Mas quando ele vê que a gente passa demais da conta, aí ele fala, não,
Agora eu vou limitar um pouquinho essa situação, porque também não pode deixar, né, largado de vez. Senão não teríamos um Deus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, o nosso Criador. E Ele não vai permitir tudo. Ele vai permitir até onde Ele acha que vale a pena investir na gente. Onde Ele acha que ainda vai existir alguma mudança. Quando Ele vê que está parando, que está indo muito lento, aí Ele dá um empurrão. Então vamos lá. Amanhã a gente continua, né? Acredito eu que do começo ao fim desse capítulo aqui vai ser falando sobre essas transformações na Terra, transformações do ser, a imposição que a gente tem, que vem do plano espiritual muitas vezes, né? Imposição não, intuição do plano espiritual que vem tanto do inferior como do superior. As oportunidades que a gente tem e que muitas vezes a gente perde por ser orgulhoso, por ser egoísta. É o momento da gente refletir, né, gente? Eu creio que essas leituras, elas sirvam para a gente refletir. Poxa, o que eu ainda posso mudar? O que dá tempo ainda de eu fazer? Se tem 20 anos, a gente acredita que tem até os 60, 80 anos para viver. Poxa, tem uma vida inteira pela frente. Mas e se você cai ali, bate a cabeça e vai embora agora? Mesmo com 20 aninhos? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, enquanto a gente está aqui, vamos tentar fazer diferença. Antes que a mão de Deus pese um pouquinho em cima da gente, né? Porque Ele é um Pai benevolente, Ele é justo, Ele é bom. Mas Ele dá pra gente de acordo com o nosso merecimento. Não vamos esquecer disso. Fiquem com Deus.